Olá, eu me chamo Thaís Merola Filbel. Atualmente sou doutoranda em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, sob orientação da professora doutora Ana Maria Monteiro. E atuo também como professora de História na Prefeitura Municipal de Maricá, no Rio de Janeiro. E eu vou apresentar para vocês a comunicação intitulada Passados em Disputa no Tempo Presente, Memórias, Patrimônios Sensíveis e Ensino de História no Rio de Janeiro. Essa pesquisa de doutorado vem sendo desenvolvida desde 2020, com previsão de conclusão para agosto de 2024. E ela é um desdobramento da minha dissertação de mestrado, em que eu busquei investigar o racismo enquanto um tema sensível da história do Brasil e quais as estratégias pedagógicas dos professores de história, a partir dos seus saberes docentes e do conhecimento histórico escolar, para lidar com essa questão. Agora, no doutorado, estou buscando fazer essa articulação entre os temas sensíveis e o patrimônio cultural, no que estamos nomeando como patrimônios sensíveis, novamente buscando essas estratégias pedagógicas. Mas quem são esses professores de história? Nós entrevistamos 6 professores que atuam em escolas públicas no estado do Rio de Janeiro e todos são concluintes do mestrado profissional em ensino de história, o Pró-História, que é um mestrado que está bastante capilarizado no Brasil. Ele foi criado em 2014, já teve 7 turmas e já foram defendidas mais de 1.000 dissertações nesse período. Então, é um mestrado profissional bastante significativo na área de ensino e que tem em conta esses saberes docentes e essa produção de conhecimento no chão da escola. É importante mencionar que os professores entrevistados realizaram suas dissertações de mestrado sobre temática do patrimônio cultural. Agora eu vou traçar algumas linhas gerais sobre os principais referenciais teóricos metodológicos dessa pesquisa, começando pelo ensino de história, entendido em uma dupla dimensão, tanto enquanto um campo de pesquisa estruturante, quanto como o espaço de atuação profissional do professor de história. E o ensino de história também é entendido como um lugar de fronteira, conforme Monteiro e Pena, um lugar de fronteira entre os campos da educação e da história, de forma a constituir um referencial complexo para pensar a história ensinada. Então, essa fronteira é entendida tanto como um espaço de diálogo, como de conflito, de dissenso. A história oral, ela foi a principal dimensão metodológica da pesquisa na construção do roteiro semi-estruturado de entrevista e que tem como principal referência aqui no Brasil a professora Verena Alberti, entendendo que essa entrevista tem menos o objetivo de conseguir uma verdade sobre a prática desses professores e mais compreender como eles estão narrando e, no momento da entrevista, construindo essas experiências profissionais deles. Os temas sensíveis, nós aqui estamos dialogando com Sefner Pereira, Gil e Eugênio, entendidos enquanto temas que tratam da violência direta, estrutural e cultural contra populações historicamente marginalizadas. No caso brasileiro, nós poderíamos dizer que a escravidão indígena, a escravidão africana, a ditadura civil-militar são temas sensíveis dessa história, porque, apesar de já terem acontecido, elas reverberam no tempo presente em disputas de memória. O campo do currículo, aqui a partir de Gabriel e Monteiro, entendido enquanto um espaço-tempo de significação cultural sobre si, sobre os outros e sobre o mundo, sendo também um campo de disputa, e o currículo entendido enquanto um dispositivo, analisando tanto o currículo prescrito quanto praticado. Os saberes docentes, a partir de Lee, Schumann e Monteiro, entendidos como a base de saberes importantes para a profissão docente, que se vão adquirindo ao longo da carreira, eles são temporais, eles são estratégicos,
como, por exemplo, os saberes pedagógicos, os saberes curriculares, o saber do conteúdo, sobre os alunos, sobre o contexto escolar, e destacando aqui também o saber da experiência e o saber pedagogizado do conteúdo, que é essa transformação do conteúdo a ensinar em conteúdo ensinado, que acontece no momento mesmo da aula. E o patrimônio cultural, em que, dialogando com Smith, nós entendemos enquanto um discurso que atribui valor, diferentes valores, sobre determinados bens materiais e imateriais. E isso dialoga com memória, isso dialoga com cultura, com arte, e a definição do que é e o que não é patrimônio está em constante disputa na sociedade. E nesse momento eu gostaria de delimitar um pouco melhor o que nós estamos entendendo como patrimônios sensíveis, que seriam patrimônios que se relacionam com processos de cristalização de memória e disputas de narrativas que se relacionam com questões de violência direta, estrutural ou cultural contra grupos historicamente marginalizados. Existem outros conceitos e categorias que têm sido trabalhados no campo do patrimônio cultural e que têm algumas relações com esse patrimônio sensível que nós estamos conceituando, como, por exemplo, patrimônios sombrios, patrimônios difíceis, controversos e contestados. Mas nós gostaríamos de trazer algumas outras dimensões que não são muito abordadas nesses outros patrimônios, nesses outros conceitos, como, por exemplo, além dessas histórias de dor e de violência e trauma, nós gostaríamos de evidenciar histórias de luta e de resistência, como também a questão do afeto. Para ilustrar esse slide, eu trouxe a imagem de 3 patrimônios que eu considero sensíveis no Rio de Janeiro, que é a estátua de Zumbi dos Palmares, que foi um líder quilombola, lutou contra a escravidão. A estátua de João Cândido, que foi um marinheiro que lutou contra a violência e os baixos soldos na Marinha brasileira. E o Cais do Valongo, que foi um espaço em que milhões de africanos escravizados chegaram ao Brasil, mas que atualmente ele foi ressignificado também como um espaço de resistência. E nesse sentido, eu entendo que esses 3 patrimônios de caráter afro-brasileiro, eles são patrimônios sensíveis na cidade do Rio de Janeiro. E agora eu gostaria de apontar brevemente algumas problemáticas que têm surgido na pesquisa em torno do patrimônio cultural. E a primeira em que eu apresento é justamente se o patrimônio ele pode ser entendido como uma vitória da tradição ou uma fissura da diferença, né? Considerando que o patrimônio é uma tradição inventada, até que ponto ele vai reforçar a história oficial, as narrativas dos grandes homens, né? Dos políticos, dos militares, dos religiosos. E até que ponto as mudanças das décadas de 1990 e de 2000, que vão trazer novos paradigmas para esse campo, como, por exemplo, o patrimônio material, vão fissurar essa narrativa oficial e trazer outros sujeitos e outros patrimônios para trazer outras histórias no espaço público. Outra questão que é importante de ser discutida é que muitas vezes o patrimônio é diretamente associado com a questão dos monumentos e não são sinônimos, né? Por mais que no momento da sua construção, do seu desenvolvimento, enquanto um campo de prática e de significação, o patrimônio tem muita relação com essa questão do monumento, não está mais preso apenas à materialidade, né? O patrimônio imaterial e as referências culturais são novas formas de pensar esse patrimônio. Outra discussão interessante é acerca da lista do Patrimônio Mundial da Humanidade, da Unesco, até que ponto está reforçando um discurso autorizado do patrimônio que traz essa homogeneização. E, por fim, que mais interessa na pesquisa, é qual o papel da educação patrimonial em meio a tudo isso que nós temos debatido.
E agora, buscando articular patrimônio, memória e educação, gostaria de me referir ao Mário Chagas, que é um pesquisador, professor e museólogo brasileiro, em que ele fala que cada bem e cada manifestação patrimoniável ela é feita de sangue, suor e lágrimas, que contribuem para o registro dessa memória e constituem aspectos da nossa humanidade. E que esses campos, apesar de serem independentes, eles são arenas políticas e territórios de disputas sobre o passado, o presente e o futuro, né? Ou seja, aquela mesma ideia de lugar de fronteira, até que ponto é um espaço de dissenso e um espaço de diálogo. E agora eu gostaria de trazer alguns elementos para nós pensarmos juntos sobre esses patrimônios sensíveis e sobre essas narrativas e percepções dos professores de história, com essa ideia de diálogos impossíveis, possíveis e impossíveis, né? Os nomes dos professores que eu uso a seguir são nomes fictícios para preservar suas identidades e foram escolhidos por eles próprios, né? E eu vou destacar alguns trechos dessas entrevistas sobre quais os sentidos de ensino de história e patrimônio que eles abordam na sua prática. Então, o professor Bis, ele diz que para os alunos dele, a palavra patrimônio não tem nenhum valor, né? E que, por exemplo, o Museu Nacional, que é bastante significativo no Rio de Janeiro, ele não é convidativo para aquela população entrar, né? Não é convidativo. Então, os alunos não entendem o patrimônio como algo que é deles, né? Não é seu, não é meu, não me pertence. E aí, quando o professor aborda essa questão do patrimônio como algo que pertence a ele, que é do núcleo da família, dos amigos, do bairro, da escola, ele vai ampliando esses sentidos de patrimonialização e que não precisa desse espaço do museu para patrimonializar, né? Precisa de valorização coletiva. A coletividade tem que exigir e eleger. E se aquela turma elege a Passarela 12 da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, como patrimônio, é porque ela é importante. Ou seja, esse professor entende que o patrimônio em si não é algo dado na realidade desses estudantes que ele trabalha. É algo que deve ser construído e entendido a partir de uma coletividade. Já o professor André fala do trabalho de campo que ele faz na região da Pequena África, em que o Cais do Valongo, que eu apresentei anteriormente, faz parte. E ele diz que os alunos chegam a chorar com a história que estão contando na Pequena África. Então você toca isso neles. Impossível você não se sensibilizar no cemitério dos Pretos Novos, né? E ele entende que, levando os alunos a esses passos, é possível fazer entender que isso é patrimônio porque isso é importante, né? Tirar o aluno desse espaço da sala de aula para esses lugares de amnésia, desse esquecimento forçado e entender que essa sensibilidade também é muito importante para a construção desse patrimônio. E apesar dessa ser uma pesquisa ainda em desenvolvimento, eu gostaria de trazer algumas considerações a partir dessas entrevistas e desse referencial que foi debatido, né? A importância e a relevância desses temas sensíveis do patrimônio histórico-cultural para o ensino de história, entendendo que, além dessa questão cognitiva e do conhecimento, a questão da sensibilidade tem que estar presente. E a educação patrimonial não é uma metodologia única, né? Cada professor, a partir do seu contexto, vai construir um projeto, defendendo que esses professores têm saberes próprios, têm conhecimento para realizar esses projetos. Por fim, eu deixo algumas das referências bibliográficas do meu trabalho e gostaria de agradecer a atenção. Se alguém tiver alguma questão, pode colocar nos comentários ou enviar um e-mail para mim. Muito obrigada.